devido à limitação do tempo, nós não vamos falar em relação a grupos familiares e grupos internos. A gente preferiu focar dentro do tema Igreja Abençoada para Abençoar, alguns trabalhos que nós temos fora das quatro paredes e particularmente dentro da visão que todos nós temos da missão integral da igreja, levando as boas novas com as boas obras, sempre dentro da visão da integralidade do homem, né, de corpo, alma e espírito. Então, algumas coisas nós vamos passar aqui, e infelizmente não vai dar para chamar irmãos aqui que fazem parte desses ministérios, então nós vamos dar algumas pinceladas. O primeiro deles a gente queria passar sobre a capelania hospitalar, inclusive a Socorro que está aqui, a Cleo fazem parte. Nós temos um trabalho semanal de assistência aos leitos e também um trabalho com artesanato, com mães que ficam esperando os filhos em tratamento. Então, a igreja contribui também, muitas vezes com alimentos, é feito uma vez por mês um café da manhã, ministrado a palavra também, e para as famílias carentes é destinada uma cesta básica. Então, esse é um trabalho que vários irmãos participam de capelania hospitalar. Um outro trabalho também que a gente gostaria de focar é com abrigo de idosos. E nesse abrigo, em particular, a grande maioria tem mal de Alzheimer. Então, é um trabalho feito assim, bem com visão de reino, dentro de uma linguagem que aqueles vovôs e vovós possam compreender. E algumas irmãs estão ali, semanalmente é feito um trabalho de evangelismo, levamos alimentos, a igreja participa com doação de alimentos, com doação de fraldas, já fizemos reforma no local, limpeza do local, e já tivemos funcionários desse abrigo de idosos que se converteram e se batizaram. A gente queria destacar também um trabalho com pessoas de vulnerabilidade social, e um trabalho, por exemplo, que é feito, nós fizemos por muito tempo aqui, uma ação social, numa comunidade carente do Baquirivu. Baquirivu é um rio, e é muito próximo a um presídio, que tem ali do lado do aeroporto, um local muito bonito, porque a pessoa que vem de fora desce no aeroporto, dá de cara com o presídio. Então, vêm pessoas de diversas partes do Brasil, porque os familiares ficam presos ali naquele presídio, e eles não têm condição de ir e vir. Então, eles acabaram fazendo casebres em condições subhumanas ao longo do rio Baquirivu. E ali, vivendo dentro daquela condição, uma escola cristã, uma escola estadual em que a diretora cristã abriu as portas, e nós, em parceria com uma empresa, começamos a fazer um trabalho ali, junto com psicólogos, assistente social, aconselhamento, corte de cabelo, aferição de pressão, temos dentistas voluntários, distribuição de bíblias e literatura, palestra com drogas, violência familiar, damos um lanche e fazemos um forte trabalho evangelístico com crianças e adolescentes. E, junto com essa empresa, são doados brinquedos, tênis, mochila, etc. E a diretora nos falou o quanto que a presença da igreja mudou, não somente em conversões, mas o comportamento das crianças, que são crianças vindas de um meio extremamente difícil, violento, e quanto isso mudou as famílias. E para nossa alegria, esta comunidade carente, essa favela, foi transferida para um outro local como resposta de oração, e hoje, com aquele trabalho de casas populares, eles foram assentados em outra parte. A gente quer agradecer a Deus, porque a presença do Evangelho, o reino de Deus chegou e mudou a realidade daquelas pessoas. Um outro trabalho também que a gente quer destacar, e nós apoiamos como igreja a abertura de uma ONG chamada Novo Jeito, porque através de uma ONG você tem mais facilidade
para a abertura de portas junto ao poder público. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho chamado A Mesa é para Todos, que foi um Natal solidário, em que nós colocamos tendas, mesas na praça principal da cidade, e ali fizemos um jantar de Natal com evangelismo, logicamente, com moradores de rua e com garotas de programa da cidade. Então, foi muito impactante você ver que tem os jovens da igreja aí de garçom, o pessoal montou uma mesa, foi um negócio caprichado, e foi muito impactante também esse trabalho junto aos moradores de rua. E também em relação aos moradores de rua, a gente tem um trabalho que é feito principalmente no inverno, com a iniciativa de grupos familiares e dos jovens, que é a distribuição de cobertores, roupas, lanches para esses moradores de rua. Por uma questão de segurança e ética, a gente não pode mostrar as fotos com eles, tá? Sendo alcançados ali, porque muitos vêm de uma realidade muito complicada, então a gente não pode mostrar as fotos. E é muito impactante, conforme foi falado aqui, quando nós saímos para abençoar e alcançamos essas pessoas ali naquele local de vulnerabilidade, não somente eles somos abençoados, mas nós, como igreja, somos abençoados ao entrarmos em contato com essas pessoas e compartilharmos ali o amor de Cristo. Um outro projeto também muito interessante foi uma limpeza de uma escola. Infelizmente, as escolas estão sendo abandonadas pelo poder público. E uma escola aqui, por exemplo, olha como estava o estado da escola aqui no lado esquerdo, com mato, com bichos peçonhentos, em condições muito complicadas para aqueles alunos. E o grupo de irmãos foi até lá e passou o dia inteiro carpindo, limpando, de tal maneira que precisou de vários caminhões para tirar o entulho. E a próxima foto, Marcos, por favor, me chamou a atenção as crianças da comunidade, da igreja, indo, participando. É muito legal quando isso envolve toda a família, as igrejas também, toda a família junto com a igreja, participando ali com as crianças, na limpeza desse local e sendo sal da terra e luz do mundo. Um trabalho também foi essa ação de conscientização sobre a dengue. Guarulhos teve um problema muito sério de dengue, e nós, juntamente com a prefeitura, fizemos um projeto, o pessoal foi até lá, deu treinamento, e os jovens e adolescentes saíram por todo o bairro para esse trabalho de conscientização. E isso foi um gancho. Por quê? Porque em Guarulhos, pela questão da violência, você sabe que Guarulhos está sempre nos noticiários, né? As pessoas têm muita resistência em abrir as casas e atender a campainha. E a gente chegava lá, não, somos aqui um grupo para conscientização sobre a dengue. Tínhamos um panfleto da prefeitura e a gente aproveitava, falava sobre a dengue e junto um panfleto nosso, quem somos nós? Como igreja, como comunidade, falando ali do trabalho, do amor de Cristo, e portas foram abertas, e a gente usou isso como estratégia também. Um outro trabalho que a gente queria destacar é sobre a caminhada de oração, um trabalho que a gente faz todos os anos, dentro da visão de jogar o sal de Deus nas fontes de morte da cidade. É muito importante a gente orar pela cidade, a gente sei que todo mundo faz isso. Mas há um impacto maior quando nós vamos até o local e ali oramos, e a gente descobre realidades ali que muitas vezes a gente não conhece. Descobre que ali aquele canto, as seringas que um grupo de viciados estão utilizando, há travestis na cidade, há garotas de programa. Você, quando sai para orar do lado de fora, há um outro impacto e a gente começa a orar com mais propriedade. Além disso, tivemos oportunidades de orar, por exemplo, no batalhão de polícia, de entrarmos ali, orarmos com os policiais, e tivemos oportunidade uma outra vez de fazermos um café da manhã para esses policiais e falarmos do amor de Cristo junto com suas famílias, de evangelizarmos, de entrarmos e orarmos na Câmara Municipal, Prefeitura, hospitais, vamos até o aeroporto, rodoviária. Guarulhos é cortado por rodovias, como a Fernão Dias, Ayrton Senna, Dutra. Vamos até esse local, oramos em escolas e em locais estratégicos da cidade. E isso para nós tem sido muito impactante, orar na cidade. Um outro trabalho também é de doação de sangue, na conscientização que nós fazemos para os irmãos de doação de sangue. Chama Campanha Amor na Veia. E a gente procura arregimentar não somente os irmãos,
mas os conhecidos, amigos, familiares, iniciativa dos grupos familiares, tá? Essa de doação de sangue também. Um outro trabalho que eu queria destacar é um trabalho que é um evangelismo, aproveitando a véspera do Dia das Mães. A gente faz nas redondezas de onde está o nosso salão. Nós fazemos ali com mães e com filhos. E é muito impactante para as pessoas verem ali jovens, adolescentes, distribuindo rosas de chocolate. Quem não gosta de receber uma rosa, ainda mais de chocolate, né? Então a gente faz isso nos faróis, e ali tem uma faixa que a gente abre com aquele dizer anterior lá: pare e pense. Você já orou pelo seu filho hoje? E chegamos nos carros e com essa pergunta: você já orou pelo seu filho hoje? Não, então, seu filho precisa de oração. Não, preciso, tal. E a gente tem a oportunidade, e também em todo um comércio local. E quando você vai pelo comércio, fazendo essa pergunta, principalmente para as mulheres, né? Você já orou pelo seu filho hoje? Tem mulher que começa a chorar. Tal a realidade dos filhos, e ali tem a oportunidade de evangelizar, de orar com essas pessoas, orar pela família, e é um trabalho também de muito impacto. Um outro que eu queria falar é sobre a casa do Antônio. O Antônio é um irmão que se converteu, vindo do alcoolismo, e foi abraçado pela igreja, em particular por um casal aqui muito querido, a Laíra Dadinha, porque a esposa, a família não queria mais saber dele devido a anos de alcoolismo. E ele foi recebido pelos irmãos, comia na casa dos irmãos, não tinha onde ficar, e foi muito legal ver a mobilização da igreja. Tinha um espaço, um terreno para construir, e os irmãos se cotizaram e rapidamente construíram uma casa para o Antônio, uma casa completa. E é muito importante quando a igreja tem essa disposição, conforme o Jorge falou aqui, para abençoar também com os nossos bens, para que não haja bens acumulados. E queria falar também sobre um evangelismo que é feito para mulheres. É muito legal, a gente tem também evangelismo e reuniões para mulheres no salão, isso é legal. Agora, foi muito importante quando a gente começou a ter oportunidades para fazer encontros de mulheres e fora do salão. Por exemplo, tem um prédio, e o salão do prédio, de algum irmão que mora até ali, uma irmã, e a gente reserva o salão do prédio, fazemos um chá e convidamos as pessoas daquele condomínio lá no salão, lá no prédio onde ela vive. E ali é um impacto muito interessante e muito importante, e os grupos familiares fazem isso. Igualmente, o trabalho da Escola Bíblica de Férias, que também a gente pode ter oportunidade de fazer no salão, mas melhor ainda, nós tivemos oportunidade de casas que foram abertas, em que se convida as crianças da região e a gente faz um trabalho ali. E você consegue alcançar as pessoas fora do salão com outro impacto também. Além disso, evangelismo nos parques da cidade. Então, Bosque Maia, Parque Fracalanze, vai grupo de mímica, de música, de teatro, e a gente acaba impactando a comunidade local. Também isso traz quando a igreja sai fora de quatro paredes. E dentro do que foi falado aqui da gente não estar acumulando, a gente também tem bazares que a gente faz interno, mas a gente acha muito importante, para que a igreja tenha esse exercício da generosidade, ajudar também em parceria com outros grupos, outras entidades. Por exemplo, lá em Guarulhos a gente está sempre incentivando os irmãos para trazerem roupas, alimentos para doação para grupos específicos. Por exemplo, o trabalho do Cristolândia, que é um trabalho conhecido, que trabalha junto à Cracolândia lá em São Paulo. E em Guarulhos foi aberto a primeira casa de recuperação para crianças viciadas em drogas de 9, 10 anos de idade, que, se não são retiradas do seu contexto social, não conseguem se recuperar. E ali está sendo aberto esse trabalho, e nós temos apoiado com alimentos, com roupas, cobertores, e é um trabalho recente. Alguns irmãos irão doar tempo, particularmente os jovens, para trabalho de sociabilização, ensinar instrumento musical, ensinar artes, e é uma maneira da gente estar saindo para fora e abençoando também. Além disso, a gente acha muito importante também um trabalho
além das comunidades translocal que a gente já abençoa também, a gente poder estar abençoando outros trabalhos missionários sérios de irmãos que temos relacionamento. E aqui eu queria destacar um trabalho lá no Níger, feito pelo Ayoba e a Sirleide. A Sirleide é de aqui da UANA e foi aluna aqui da escola, da MM. E é muito impactante porque ela se dispôs a morar no Níger, casando com um nigerino. O Níger é o segundo pior país do mundo para se morar, segundo a ONU. O segundo pior índice de desenvolvimento humano. E ela se dispõe a morar ali. E a gente pôde, como igreja, ajudar também a comprar um carro, por exemplo, para a locomoção de todo o material que eles têm. No Níger também é um país muçulmano, proibido de evangelizar adultos, mas há uma estratégia. Qual a estratégia? Dentro dessa visão dos muçulmanos de ocupar o mundo através da multiplicação de filhos, as mães têm filhos um atrás do outro. Só que, como não há condições de sustentar aquelas crianças, as crianças vão sendo largadas no caminho. Então, o Níger tem a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. O Ayoba e a Sirleide pegam essas crianças, com a ajuda de diversos grupos, logicamente, que apoiam, dão alimentos, evangelizam essas crianças, e hoje essas crianças, que eram pequenas, já são adolescentes, e já convertidas, e já batizadas. E é uma estratégia muito legal. Só que, a próxima foto, por favor, Marcos. Você vê aqui do lado esquerdo um muro. Por que um muro? Porque o Boko Haram, que é um grupo terrorista islâmico, começou a ameaçar grupos cristãos lá no Níger. Inclusive, 3 trabalhos de pastores brasileiros foram queimados. Então, as crianças ficavam vulneráveis, porque eles ameaçavam com homem-bomba. E nós ajudamos também na construção de um muro, que agora esse muro protege o trabalho com as crianças e permitiu que eles continuassem esse trabalho. Um outro trabalho que a gente acha legal também, e a gente participa, inclusive domingo passado recebemos esses irmãos, é um trabalho feito em Moçambique, no interior de Moçambique, junto com Gladson, que é o irmão ligado ao Sérgio Franco, que faz parte do grupo aqui da CMT. O Gladson é de Guarulhos, uma comunidade que a gente tem muito relacionamento, e eles têm uma estratégia muito legal de abençoar ali em Moçambique. Eles fizeram um CD, e através da venda desse CD, eles sustentam um trabalho de um pastor brasileiro lá no interior de Moçambique, em que o Moçambique é um país assim, sem reservas naturais, por isso um país extremamente pobre, do lado da África do Sul. Então é um país que quem tem dinheiro vai lá e compra na África do Sul, não produz nada no país. Você quer consertar uma torneira, quer consertar qualquer coisa, não tem. O que esse pastor fez? Com a ajuda de irmãos, ele comprou torno e através desses tornos ele fabrica, por exemplo, parafuso. E aí as pessoas compram o parafuso. Com isso, ele consegue empregar gente e sustentar missionários locais ali dentro do Níger. E nós estamos ajudando exatamente nesse projeto. E quando o evangelho chegou ali, nessa região totalmente isolada, os irmãos não se casavam, iam juntando, porque não tinha sequer registro civil. E foi feito um trabalho para regularizar esses casamentos, e nós ali na comunidade enviamos vestidos de noiva, para que esse vestido de noiva seja usado por muitas noivas. Enviamos 6 vestidos de noiva, e vai tendo casamento um atrás do outro, coletivo, para regularizar, e o reino de Deus sempre chega e muda a realidade local. Um outro trabalho também que a gente faz em parceria com o Ministério Jeová Nissi, é um trabalho que eles têm no interior do Nordeste, em áreas da Caatinga, onde eles passaram 3 anos sem chuva, com muita pobreza. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.